Bom dia, bom dia, bom dia. Esse é mais um dos nossos Café com Coragem, que desde o seu início tem como um objetivo fortalecer a nossa imunidade psicológica, emocional e também espiritual. Temos buscado ao longo desses dias fazer uma junção daquilo que é uma questão toda espiritual, mas também fortalecendo muito a questão emocional e psicológica. E esta manhã, de um sábado, dia 26, uma manhã muito especial, porque nós estamos encerrando esta série preciosa. Olha, já saiu na minha frente já. Essa menina ajeitada, hein? Ela já está informando que lá em Francisco Morato está com 22 graus. Aqui em Tatuí nós estamos com 20 graus. Então tá solzinho lá fora, querendo esquentar, mas acreditando que vai ser um dia gostoso, sempre na presença do Eterno. Nesta série que nós estamos concluindo hoje, nós falamos a respeito de um relacionamento, já que falando, tudo isso nasceu daquela frase do ministro Nelson Teich, quando ele diz que a vida é feita de escolhas. Então, como a vida é feita de escolhas, então temos buscado justamente essas escolhas. Essa semana nós falamos a respeito das escolhas dos relacionamentos e não conseguimos falar da paternidade no primeiro dia, porque eu estava fazendo os exames, mas depois, caprichosamente, nós fomos falando dela ao longo dos outros desafios de relacionamento, e hoje nós estamos encerrando essa série com o relacionamento de consagração. Consagração que o dicionário vai dizer que é o ato de se separar, de render, de se entregar para que a um Deus, ou no caso do dicionário, eles colocam uma divindade. Então nós vamos falar a respeito da consagração, desse grande valor. Eu tenho certeza absoluta que essa palavra ela vai abençoar demais, demais, demais de conta a sua vida. Mas se você vai entrando aí, nós temos 2 minutinhos para você poder colocar aí como que está a temperatura na tua cidade aí, para nós já termos uma ideia de como está todo o estado de São Paulo. Então, desde já, agradecendo você de perto, agradecendo a você de longe. E hoje temos chegado aí até Arequipa, lá no Peru. Um grande abraço para os meus irmãos arequipenhos, para a turma que tem nos prestigiado. Bom dia para os aniversariantes de hoje, bom dia para você que está lá no extremo de São Paulo, bom dia para você que está lá na capital, bom dia para você que está lá do outro lado em Botucatu, que com certeza deve estar um pouquinho mais frio, bom dia para você de Tatuí, bom dia para todos nós. E quando nós vamos falar a respeito de consagração, eu quero unir a questão da consagração para aquilo que Deus está esperando de nós pós-pandemia. Que igreja eu acredito que Deus está querendo formar e Ele está esperando de nós depois desse período pós-pandemia. Eu acho que é algo que nós precisamos realmente nos preocupar, e preocupar muito, porque a questão não é que vai passar e nós vamos passar, estamos acreditando aí que daqui a pouco tudo isso tem um fim, mas e depois de tudo isso, o que é que vai sobrar na nossa vida e vai sobrar para cada um de nós? Então essa tem sido, pelo menos a minha preocupação como pastor, como líder, dentro de tudo aquilo que aqui no nosso Brasil. Então a Mari está informando que lá em São Paulo, na capital, nós estamos com 19 graus com sol. Então o sol está amanhecendo friozinho, acho que em todo lugar, e depois então ele vai esquentar. Olha lá,
Diná tá mandando um bom dia lá, direto de Arequipa. Bom dia, Diná. E na Diná, todos os arequipenhos, como é que tá a temperatura aí em Arequipa, Diná? Manda pra gente aqui. Deve estar lá, deve ter sol. Sol. Saludo los hermanos desde Tatuí. Saludo los hermanos arequipeños. Muy bien, queridos. Eu quero iniciar nosso pensamento de hoje nessa questão pós-quarentena. E eu gosto sempre de frisar isso porque nós precisamos aprender a história. Ian, 18 graus lá em Angatuba, muito bom, muito bom. Sempre como um bom estudioso da história, nós percebemos que a história ela é cíclica e se essa história ela é cíclica, nós precisamos olhar para a história e aprender caprichosamente. Deus comigo ontem foi muito bom, porque estava pensando desde a parte da tarde que estaria acrescentando ao nosso estudo de hoje. E em um dos nossos grupos de mentoria, o pastor Eduardo Bortolossi colocou um texto que ele foi retirado do livro do pastor Timóteo Kerger, que é um estudante de missiologia. E ele colocou um texto aqui que eu achei que foi extremamente precioso para esse nosso pensamento do dia de hoje. Então, o texto que ele mandou para nós diz: aprendendo com a história, que é uma lição daquilo que vai acontecer depois desse período de pandemia Covid-19, aonde aprendendo com a história, e olha, eu quero que você grave muito bem essa história, ela é importantíssima. Se depois você quiser, tem em Word, eu posso mandar para você, só você fazer a solicitação. Mas o texto ele diz para nós assim, ó: alguns estudos apontam que nos primeiros 300 anos da igreja cristã, a igreja teve um crescimento exponencial até o Edito de Milão, promulgado por Constantino em 313 depois de Cristo. Acompanha aí, não vai embora não. De 300 depois de Cristo a 350, a população cristã saltou de 6 milhões para 33 milhões de seguidores de Jesus. Vários estudiosos afirmam que o fato que contribuiu significativamente para este crescimento foi o advento de duas epidemias devastadoras que varreram o Império Romano e, embora inesperadas, deram oportunidades incríveis de expansão do Evangelho. Alguns historiadores médicos suspeitam que a epidemia ocorreu em 165 d.C. Foi a primeira ocorrência de varíola no Ocidente. De qualquer forma, foi legal, pois durante 15 anos aniquilou entre 1/4 e 1/3 da população do Império, inclusive o próprio Marco Aurélio, em 180 depois em Viena. Depois, no ano 251 d.C., uma segunda epidemia igualmente violenta correu pelo Império, atingindo tanto áreas rurais como as cidades. Essa pode ter sido a de rubéola. Rodney Stark consegue sustentar da maneira admirável esse pensamento em 3 teses. Primeiro, as epidemias sabotaram o paganismo e as suas filosofias helenísticas, que não viam propósitos em desastres naturais. O cristianismo, já acostumado com o sofrimento, ofereceu uma explicação muito satisfatória e projetou uma visão esperançosa, até entusiasma, do futuro. Veja bem, grava bem no teu coração. O cristianismo, já acostumado com o sofrimento, ofereceu uma explicação muito satisfatória
e projetou uma visão esperançosa e até entusiasmada do futuro. 2. Os valores cristãos de amor e caridade foram traduzidos em forma de serviço social e de solidariedade comunitária. Essa tese se encontra na Carta Pascual de Dionísio, bispo de Alexandria. Os esforços da enfermagem realizados heroicamente pelos cristãos, muitas vezes pondo em risco a própria vida, que não só cuidavam dos irmãos, mas também da população de uma maneira geral. Por outro lado, a resposta pagã para a epidemia era tipicamente de fuga. Enquanto todos fugiam, a igreja se colocava à disposição do reino e à disposição das pessoas e à disposição da sociedade. Portanto, quando os desastres epidêmicos chegavam, os cristãos eram capazes de lidar com eles, o que resultou em taxas de sobrevivência mais altas. 3. Destruindo boa sorte da população, as epidemias interrompiam redes interpessoais que ligavam as pessoas. Isolamento. Estou falando até o 3º século, a realidade de hoje. Por isso que eu falo que a história ela é cíclica. À medida que a mortalidade crescia, um grande número de pessoas perdia vínculos que antes dificultavam a conversão ao cristianismo. Resumindo, aprendemos com a história dos primeiros cristãos que eles exerceram um papel de transformação significativa do Império Romano, e isso devido ao reconhecimento e exercício da dimensão social da missão. O primeiro fator de crescimento do movimento cristão foi a presença eficaz do amor em ação. Nem sempre foi assim, mas em meio ao sofrimento, o amor cristão se destaca pela compaixão, esperança de um futuro melhor, e que nesta epidemia de 2020, nós, a Igreja Cristã, sigamos o exemplo dos primeiros cristãos e enfrentemos o sofrimento com o amor que faz, 1 João 3,18, espalhando compaixão e esperança, crendo que o Senhor também nos dará dias melhores e um novo tempo de grande crescimento. A história está aqui e nós precisamos então aprender com a história. Dito essa história dos 300 primeiros anos e com as 2 primeiras epidemias que aconteceram lá no início da igreja cristã, olhando a atitude dos nossos primeiros irmãos, nós vamos iniciar essa meditação com a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, aonde Pedro vai trazer o mesmo texto que está lá no livro de Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e versículo 6, quando ele vai falar a respeito da vontade de Deus e do projeto de Deus inicial, quando chamou o povo de Israel e quando também nos chamou, quando chamou a igreja. O objetivo de Deus sempre foi esse que nós vamos ler agora, tanto para Israel e quanto para nós como igreja chamada, lavada no sangue de Jesus Cristo, chamada nessa dispensação da graça. Versículo de número 9 do capítulo 2 de 1 Pedro diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas que agora alcançaram a misericórdia. Quando Deus tirou aquele povo do Egito, e ele reúne com Moisés, são essas as fases que Deus disse a eles: eu quero que vocês sejam uma nação sacerdotal. Nas suas escolhas de relacionamento, eles decidiram não se relacionar com Deus. Eles decidiram
que houvesse alguém que fosse o seu intermediário para trazer a mensagem de Deus para a vida deles. Mas eu repito, o projeto de Deus é que individualmente, cada indivíduo, cada pessoa, cada homem, cada mulher, fosse o sacerdote, ou seja, aquele que ia diante de Deus, aquele que vai representar o povo diante de Deus, mas que cada um fosse individualmente o sacerdote. Vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E essa palavra povo de propriedade exclusiva de Deus está relacionado à consagração, ou seja, a ser separado para um determinado fim. Qual é o determinado fim? A fim de que vocês que foram tirados das trevas e foram introduzidos na maravilhosa luz, anunciem as virtudes daquele que realmente então nos chamou. Então, ou seja, há uma função para a igreja e há uma função na igreja dentro desse contexto. E se existe um propósito maior, e existe com certeza essa pandemia, nós podemos mergulhar na história que nós acabamos de ler das duas primeiras epidemias dos primeiros 3 séculos, olhando para essa história que é cíclica, olhando para este momento da história, o que é que Deus está fazendo conosco, desconstruindo aquilo que nós tínhamos como religião e aquilo que nós tínhamos também como igreja. Inicialmente dentro de um relacionamento de pai e filho, e pai e filho são individuais, eu quero pensar junto com vocês nessa semana, porque ao longo de todo esse período da pandemia eu tenho estudado caprichosamente as pandemias que aconteceram, não somente dentro desses relatos, mas as quarentenas também que aconteceram na história bíblica. Nós vemos que sempre há uma ação, um agir e um sobrenatural de Deus em todas elas. E sempre depois de cada uma dessas quarentenas, nós percebemos que todas as pessoas que foram envolvidas e passaram por essas quarentenas, de uma certa maneira eles foram promovidos. Entraram de uma maneira e saíram de uma outra maneira. Entraram de uma forma e saíram de uma outra forma. Poderia pensar aqui na quarentena de Noé. E aí eu quero aplicar sempre o sentido físico, mas figurado também para mostrar a ação de Deus. Noé constrói a arca numa parte plana embaixo, e de repente o texto bíblico fala que quando as águas começaram a chegar, aquela arca foi elevada. Isso já me dá a ideia de que o início da quarentena de Noé era de elevar Noé e a sua família e aqueles que estavam na arca acima. E se você caprichosamente continuar lendo o livro de Gênesis, você vai ver que ao final a arca para no Monte Ararat, lá na Turquia, em um dos lugares mais altos também, ou seja, o que Deus está mostrando é que nos tirou Noé de uma realidade, e quando Noé desce da arca, ele desce no alto, no monte. Noé entra na arca como sendo um louco, um pregador louco, ele sai daquela arca sendo o líder e aquele que iria iniciar um novo povo. Percebe a percepção e a compreensão? Ele entra como um louco por aquilo que ele pregou e ele sai da arca em um outro nível, como sendo o líder de agora de um novo povo, e em Noé também agora uma nova geração se inicia. Poderíamos falar a respeito de Moisés, que quando inicia o seu processo de quarentena, ele é líder de um povo, e ele sobe até o Sinai, e lá no Sinai ele vai passar 40 dias, e quando ele sai de lá, ele sai da presença de Deus com uma tábua, e aquela tábua serviria não apenas para um povo, mas serviria para muitos povos, para muitas nações. Então as quarentenas têm marcado justamente esse objetivo de Deus, de nos fazer entrar na quarentena
com uma realidade e sair desta quarentena com uma outra realidade. Já que somos um povo sacerdotal, como diz aqui o apóstolo Pedro, né? Uma raça eleita sacerdotal, também quero enxergar que essa quarentena Deus está mandando para todos na história da igreja. Para todos, eu vou repetir, essa quarentena é para todos. O objetivo de Deus é para alcançar todos os cristãos em toda parte do mundo, em todos os lugares. Mas também, infelizmente, como nas primeiras 3 epidemias que eu falei aqui, nessa primeira narrativa, infelizmente, nem todos vão estar ouvindo aquilo que o céu está dizendo. Nem todos vão estar conectados com aquilo que o Espírito Santo tem falado com a igreja ao longo deste tempo. A história vai mostrar para nós que antes da pandemia houve um grande movimento, o Descende Brasil, que marcou estádios lotados, e depois, isso num sábado, e depois no domingo, mesmo com esses estádios lotados, as igrejas ainda continuavam vazias. Naquele lugar, pessoas de repente cheias do Espírito Santo, mas ao saírem de lá, deixaram o Espírito Santo do mesmo jeito. Não foram testemunhas daquilo, mas que há no meio dessa grande multidão um grupo de pessoas que com certeza saíram de lá entendendo a questão do envio. E o que é que Deus tem falado com o seu povo e com a sua igreja? É justamente isso. Se nós somos sacerdotes, Deus está querendo restabelecer aquilo que é a igreja. Aquilo que é ser um sacerdote, uma nação santa. Deus está querendo restaurar o lugar secreto. O quarto, Deus está querendo restaurar o relacionamento, a intimidade, o relacionamento de consagração, o relacionamento de intimidade, o relacionamento de obediência. Deus está querendo restaurar isso em meio à nação. Deus, ele fez algo extraordinário neste tempo de pandemia agora. E o que ele fez nesse tempo de pandemia agora? Deus, na verdade, desconstruiu, meus queridos irmãos, as nossas agendas. Qual era a nossa agenda? Nossa agenda era de culto às quartas-feiras, ou terça-feira, não sei qual que era o dia de culto. Nós tínhamos o nosso culto no domingo. Aos domingos nós vamos nos reunir na igreja. E Deus desconstrói todas as nossas agendas. Nós tínhamos ensaios, meditação, nós tínhamos ensaio de coreografia, ensaio do Ministério de Louvor, ensaio do grupo tal, ensaio do coral, nós tínhamos a preparação para a escola bíblica dominical, nós tínhamos todo o nosso ritual, e Deus vem e desconstrói toda a nossa agenda. Toda a nossa agenda. Toda a nossa agenda. E ele começa a estabelecer a agenda dele. Qual é a agenda dele? Dentro de casa. Qual é a agenda dele? Tem tempo agora. Se estava falando que não tem tempo, agora então tem tempo. Tínhamos a nossa correria. Estávamos no piloto automático. Já íamos para o culto com as músicas pré-definidas, já íamos para o culto com a mensagem já elaborada, tínhamos a nossa agenda já ao longo da semana e não tínhamos tempo para o lugar secreto. E Deus desconstrói a nossa agenda. Pastor Paulo Mazzoni, um dos grandes líderes dessa geração e do nosso tempo, de uma igreja lá de BH, uma igreja batista lá de BH, ele diz assim: eu tenho medo, porque se nós não aprendermos a orar nesse período de pandemia, dificilmente vamos aprender a orar. E é uma preocupação realmente, porque ele diz: se nós não aprendemos a orar neste momento de pandemia, talvez nunca mais vamos ter tempo e não vamos aprender a orar. É um pensamento. Saludo, hermano Davi, pastor Davi, gracias, Deus te bendiga, bendiga los hermanos.
Me parece, queridos, que essa preocupação do pastor Paulo Mazzoni ele é muito pertinente, porque se Jesus nos chamou para ser uma nação sacerdotal, um povo adquirido para nós anunciarmos a luz, me parece que nesse primeiro momento, quando a palavra de Deus vai dizer que nós somos sal da terra e luz do mundo, me parece que nós gostamos mais de ser a luz do que o sal. E ao ser a luz, o Senhor nos tirou dos holofotes, nos tirou dos microfones, nos tirou dos altares, para refazer nele a sua agenda. E o que vai acontecer depois de tudo isso vai ser dentro do secreto. Houve um momento na história que é um momento muito precioso, um momento muito maravilhoso da história, e eu acho ele muito precioso, que há uma passagem que eu achei ela muito interessante e pertinente, e eu acredito que nós podemos aprender com essa passagem de uma ação de Deus, porque o que acontece, o que tem acontecido nesse período? Muitos profetas estão sendo mortos. Há um problema em Israel. Há um problema grande em Israel. Muitos estão sendo mortos injustamente pela mão de Jezabel e Acabe. E Deus chamou, vocês conhecem bem a história, aquele momento, e falou para Elias, Elias, vai lá, unge Eliseu, vai lá, unge também a Jeú. Só que Elias estava com tanta pressa, tão cansado do ministério, tão afadigado do ministério, que ele não vai para ungir Jeú. Você pode ler o texto, que Deus falou para Elias ungir Jeú como rei, mas Elias não vai, de tão cansado que ele estava. Ele só ungiu Eliseu, e depois já quis o arrebatamento. E Deus então vai falar para Eliseu que ele precisava ungir Jeú, e Eliseu vai mandar um dos seus amigos, dos seus profetas, dos seus aprendizes, para poder ungir Jeú. E acontece algo tão extraordinário da vida de Jeú, relatado em 2 Reis, capítulo 9, vamos ler o versículo 1 em diante, que é algo extraordinário, que eu tenho plena convicção de que Deus desconstruiu as nossas agendas, desconstruiu as nossas correrias para um objetivo. E vou mais uma vez falar a palavra do pastor Paulo Mazzoni. Eu temo que se neste período de pandemia nós não aprendermos a orar, e aí em nosso quarto secreto, aonde Deus vai nos recompensar, eu temo que essa pandemia não valeu de nada para nós, mas para muitos cristãos sim. Mais uma vez repito aquilo que eu digo lá atrás. O aprendizado e a lição que Deus quer dar é para todos, mas infelizmente nem todos vão aprender com a história. Nem todos vão estar ouvindo, porque ainda há uma geração de Maria, ou ainda a geração de Marta, no chamado de Maria. O texto que eu quero ler com vocês, de 2 Reis, capítulo 9, versículo 1, diz: Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos do profeta e disse: Cinge os lombos, leva contigo este vaso de azeite, e vai até Ramó de Gileade. E lá chegando, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nice. Entra e faz-o levantar-se do meio de seus irmãos. Leva-o à câmara interior, toma o vaso de azeite, derrama sobre a cabeça e diz: Assim diz o Senhor, ungir-te-ei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço
o jovem profeta a Ramó de Gileade. Entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados, e ele disse: Capitão, tenho uma mensagem que te dizer. Perguntou-lhe Jeú: A qual de todos nós? Respondeu ele: A ti, capitão. Então se levantou Jeú e entrou na casa. O jovem derramou-lhe o azeite sobre a cabeça e lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: ungir-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a cabeça de Acabe, teu senhor, para que vingue a mão de Jezabel o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, e toda a casa de Acabe, masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Porque farei a casa de Acabe como a casa de Jezabel, filho de Nebate, como a casa de Baasã, filho de Aias. Os cães devorarão Jezabel no campo de Gisel, e não haverá quem enterre. Dito isto, abriu a porta, então, e fugiu. Nesse texto eu quero dividir com você este pensamento que permeou meu coração ontem e durante toda a tarde, quando chegou então esse texto que eu li para vocês do pastor Eduardo Bortolossi, dos 300 primeiros anos da história da igreja, das duas pandemias, mais as quarentenas que eu falei para vocês também no início, e que nós precisamos aprender demais com essa história. Eu quero pensar justamente com isso. Deus desconstruiu a nossa agenda, Deus quebrou os altares, Deus desconstruiu a maneira de se reunir como igreja para chamar individualmente cada cristão para fazer parte da história agora, para assumir o seu papel de sacerdote, para assumir o seu papel de linhagem real, de povo exclusivo de Deus com um objetivo: sermos sim o sal da terra e sermos sim a luz no mundo. Acabou os ensaios, acabou a correria, acabou as reuniões, acabou os avisos, acabou tudo isso. Desconstruída completamente a nossa agenda e a nossa maneira de ser igreja e a nossa maneira de ser instituição. Há uma proposta muito maior do que tudo isso. E a volta precisa ser uma volta diferente. Se desejamos voltar, mas com as mesmas práticas, ainda não estamos aprendendo nada. Então nós precisamos aprender algumas coisas que eu acredito ser muito importante para cada um de nós. Deus tinha uma proposta para mudar a vida de Jeú, mas ele precisava aceitar essa proposta. É a escolha de um relacionamento à consagração. Consagrar é separar a minha vida, separar os meus momentos, separar, ou seja, esse texto de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nação santa, sacerdócio real, povo adquirido ou seja, adquirido, povo exclusivo, o quê? Consagração, ser consagrado. Só que o povo precisava acertar. Ele precisava sair ali do meio dos holofotes. Jeú estava junto com os capitães, e eles estavam conversando como eles poderiam fazer para acabar com Jezabel e para destruir o reinado de Acabe sem ferir o rei como sendo ungido de Deus. E eles estavam então articulando como que eles poderiam fazer isso. Ele está no meio de uma reunião extremamente importante. E chega então o enviado de Eliseu ali e conversa com ele e fala assim: capitão, tem uma mensagem. E ele fala assim: com qual de nós? Ou seja, vários capitães que estavam ali. E ele então fala assim: com você, capitão. Com você, capitão Jeú. E diz o texto que então Jeú se levantou. E o texto diz também que Jeú se levantou e eles entraram na casa. Entraram no lugar secreto, aonde só estaria o aprendiz do profeta, aonde o azeite seria derramado sobre a cabeça dele. Aleluia! E ao receber aquela unção, Jeú agora é o rei de Israel.
Ele precisava decidir sair do meio daquela grande multidão, sair individualmente. Jeú precisava aceitar e decidir sair daquela reunião que ele julgava ser importante. Ai, como era importante os ensaios para deixar tudo ajeitado. Como era bom deixar tudo pronto, a aula elaborada. Como era bom eu deixar os 3 pontos do meu sermão tudo bem elaborado para todo mundo entender. Ai, para a igreja sair de lá extremamente abençoada, e de repente Deus constrói tudo isso porque o objetivo é nos chamar para o lugar secreto. A igreja precisa ouvir isso. E eu não estou falando da igreja, eu estou falando da igreja. Eu estou falando da igreja que está aí deste lado, me ouvindo neste momento, na sala da casa, ou na cozinha, ou no banheiro, ou no carro. Desta igreja que está aí. Deus tinha algo extraordinário para a vida de Jeú. Só que ele precisava sair do meio dos capitães. E eu fico aqui até imaginando, se ele fosse um de nós, envolvidos com as nossas agendas e com as nossas correrias, agendas que às vezes eu vou pensar aqui exaustivas, ensaios de 2 horas com pouco tempo de oração, ensaios de 2 horas com tão pouco tempo de comunhão e meditação na palavra e de palavra devocional. Ah, queridos, quando eu entrei nessa quarentena eu achava que eu tinha um tempo de devocional precioso, mas agora eu vejo que o meu tempo de devocional era pífio, era quase nada. Se você quer viver uma pós-quarentena diferente, é hora de nós deixarmos muitas coisas, e nós voltarmos àquilo que é o propósito inicial de Deus. Eu fico pensando aqui, se Jeú, e era uma reunião importante, porque eles estavam pensando o que eles fariam para poupar e salvar a vida do povo das mãos de Jezabel. Porque eles estão com medo também, porque eles fazem parte de uma linhagem, ele faz parte da linhagem de Josafá. Ele também está na linha de Tiro. O que ele faz? Se ele tivesse dito, não, eu estou no meio de uma reunião, espera um pouco aí. E aí eu vejo aquele aprendiz do profeta voltando para Eliseu com o vaso de azeite, chegando lá com o vaso cheio, e Eliseu perguntando para ele, o que houve? Você não cumpriu? Ele falou, eu até queria. Mas Jeú estava tão ocupado que ele não quis a unção. Ele não quis receber a unção. E eu fico pensando como seria triste a história. Como de repente terminaria a história de Israel naquele tempo. Como será que terminaria esse relato bíblico que nós acabamos, se Jeú não entendesse aquele momento o seu chamado? Como? E aí eu fico pensando nesse momento em que Deus agora está chamando os seus sacerdotes, que Deus está chamando agora os seus filhos. Como vai ser a nossa resposta? E eu quero aqui, junto com você, aprendendo com esse texto, aprendendo com aquela carta que eu li para vocês no início dessa mensagem, eu quero falar para você algumas coisas que eu acho que é muito importante. Se nós queremos uma pós-quarentena diferente, se nós queremos que os nossos cultos sejam diferentes, quando eu estou falando culto, eu não estou falando culto congregacional, eu estou falando culto individual, porque o culto, a celebração, ela é totalitária, mas o culto ele é individual. Eu vou repetir, a celebração é totalitária toda a igreja, mas o culto é individual meu. O culto não vai estar bom hoje, pela manifestação sobrenatural do que vai acontecer. O culto vai estar bom hoje por aquilo que eu vou estar oferecendo a Deus. Então, a celebração totalitária, mas o culto é individual. Eu e Deus. Eu e Deus. Então, dentro disso, pós-quarentena,
querendo sair melhor dessa quarentena, eu vou dizer para você aquilo que de repente Jeú pode nos ensinar. Jeú sai do meio dos capitães, daquilo que era algo urgente, e ele vai para aquilo que era o importante. Ele fala para os capitães: esperem um pouco aí, isso aqui a gente pode resolver depois, mas eu vou lá porque aquilo ali é urgente, é algo importante. É hora de nós deixarmos aquilo que é urgente e nós voltarmos para aquilo que é o importante. Tem muita coisa que acaba sendo urgente e nós vamos para o urgente deixando aquilo que é importante. Não vou dizer que sou contra os ensaios, não, é necessário que tenha os ensaios, mas é muito importante que nos ensaios tenha um período de oração, porque nós estamos movendo o mundo espiritual. Da mesma maneira, quando eu vou pegar um sermão aqui, eu não posso ir no YouTube, eu não posso ir na internet para pegar um sermão e escrever esse sermão e transmitir à minha igreja, porque Deus quer falar algo individualmente para mim, transmitir à igreja que eu pastoreio. Então aquele sermão que Deus vai compartilhar comigo vai encher o coração da igreja. Aquele sermão pronto, com certeza não vai produzir efeito. Eu vou vencer mais um dia, mas não vai trazer resultado nenhum. Ele sai do meio daquela multidão. Ele fala para eles: fiquem esperando, porque me parece que tem algo que Deus quer fazer para mim. E ele entra naquele quarto secreto, junto com o aprendiz, e ali ele recebe a unção de Deus. Queridos, a performance ela é maravilhosa e o carisma também é importante, mas tem algo que é muito mais importante. E o importante nós vamos receber, sabe aonde? No secreto. É lá no nosso quarto que nós seremos recompensados. Não é pela performance do culto, não é pela exibição do ministério, nem pela palavra bem elaborada, mas a recompensa vem lá dentro do secreto. Vai ser muito importante tudo aquilo, mas nós não podemos eliminar de maneira nenhuma. Pelo contrário, em primeiro lugar, o que vai fazer a diferença na minha vida é lá no secreto, lá no quarto, na minha individualidade, no meu compromisso com Deus, no meu relacionamento com Deus. Mais uma vez, vou dizer a frase do pastor Paulo Mazzoni: eu temo que nessa pandemia, se nós não aprendermos a orar, a buscar o secreto, vai ser difícil nós orarmos. Se não estamos aprendendo a orar nessa pandemia, dificilmente nós vamos aprender a orar. Se nessa pandemia nós não estamos gastando um tempo lá no secreto, vai passar a pandemia e a nossa vida ainda vai continuar vazia, sendo cheia de vez em quando com um bom culto, com uma boa palavra, mas o efeito vai ser pífio, nada vai acontecer. Se eu for separar meus netos, se eu for pegar os meus netos e eu falar para os meus netos o seguinte: você quer estudar remotamente? Você quer a escola ou você quer o videogame? Você quer chocolate ou salada? Vocês querem um lanche ou vocês querem? Eles vão escolher aquilo que é o supérfluo. De repente eles não vão escolher aquilo que é importante. E de repente a nossa geração está escolhendo aquilo que é o supérfluo e não está escolhendo aquilo que é o importante. Jeú sai de cena, sai dos holofotes e ele vai para o quarto secreto. E o que acontece ali no secreto? Querido, aquele dia foi um dia extraordinário na vida de Jeú. A vida de Jeú nunca mais seria a mesma. Ele sai daquela reunião importante. Ele decide sair daquela reunião importante e ele vai para o quarto, junto com Eliseu. E ali ele recebe a unção. E eu quero falar para você quantas coisas aconteceu naquele dia. Primeiro,
Jeú entrou lá como simples Jeú e saiu de lá como rei de Israel. Ele entrou como simples Jeú, como um capitão, e ele saiu de lá como rei de Israel. Primeira coisa que aconteceu, e não é algo simples. Segunda coisa, ele entra lá como um homem cheio de medo de Jezabel e de Acabe e do sistema. E ele sai de lá sendo a solução para aquela pandemia, a solução para aquele problema. Ele entra naquele quarto secreto com medo e ele sai de lá sendo a solução para aquele problema. Terceiro, ele entra simples naquele quarto, junto com outros capitães, e ele sai de lá poderoso, o rei. Que mais? Ele entra lá como um homem natural e ele sai de lá como um homem espiritual. Queridos, aproveitando até o pastor Isaac está aqui assistindo conosco. Irmãos, é muito bom o seminário, é muito boa a formação acadêmica, é muito boa a formação teológica e nós temos que estudar sim, mas o que vai nos ungir não são os diplomas, não são os livros, o que vai nos ungir é o nosso secreto, é a nossa intimidade com o rei, porque foi justamente isso que aconteceu com Jeú, foi entrar naquele quarto e receber do rei, receber de Deus a unção, aquele óleo sendo derramado sobre a cabeça dele. O que é que tem valor no teu chamado e no teu ministério não é a grande performance em si, e nem naquilo que nós fazíamos na nossa correria, mas o que tem valor é aquilo que nós estamos recebendo em nosso secreto. Ele sai de lá, ele entra lá um homem natural e ele sai de lá um homem espiritual, cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus. Quantas coisas aconteceram naquele dia? Pelo menos 4 coisas importantes que eu relatei aqui. E mais uma vez, se nós não aprendermos com história, essa pandemia vai passar em breve. E o que é que vai sobrar dentro de cada um de nós? Eu quero dizer mais uma vez aqui, algo poderoso Deus está separado para a nossa geração. Algo poderoso Deus está separado para nós nesse período pós-pandemia. Mas também o temor e a certeza também de que nem todos vão receber. Sabe por quê? Porque nem todos estão ouvindo aquilo que o Espírito está dizendo à igreja. Deus tem algo separado. Eu tenho plena convicção de que assim como que aconteceu nessas histórias que eu falei para você aqui, nesses relatos dos 3 primeiros séculos, e toda a história da pandemia também, das quarentenas que nós vimos ao longo da história e nas histórias bíblicas, sempre depois de tudo isso, aconteceu coisas extraordinárias. E eu não tenho a menor dúvida que eu louvo a Deus por fazer parte deste momento da história. Eu falo com meus filhos, eu falo aqui em casa, como é bom, como é maravilhoso nós podemos viver este momento da história agora, esse momento precioso, porque depois da pandemia há algo sobrenatural da parte do Senhor para a nossa vida, há algo extraordinário que Ele quer fazer em cada um de nós, só que essa conexão com o céu precisa estar intimamente ligada. Eu quero compartilhar sempre isso com a igreja, com os filhos na fé, para preparar o coração para aquilo que Deus vai preparar sobremaneira, só que essa conexão de maneira nenhuma eu posso perder, de maneira nenhuma. Jeú entra lá enfraquecido e sai de lá fortalecido. Ele não deixou o urgente tomar lugar do importante. Ele não escolheu aquilo que é o supérfluo para escolher aquilo que é o melhor. Ele escolheu aquilo que é o melhor. Nesta manhã eu quero orar junto com você, porque Deus tem um reservatório e depois dessa pandemia a glória de Deus vai ser aberta sobre a nossa geração. E principalmente para aqueles que estão se consagrando no secreto, para aqueles que estão investindo seu tempo no secreto,
secreto, para aqueles que estão dobrando seus joelhos lá no secreto, não é para aqueles que estão nos holofotes, não. E por isso, quando eu falo aqui para você, e ontem eu falei para os irmãos, se eu fosse você, terminaria, eu já dobraria o seu joelho onde você está. Foi a primeira coisa, quando eu terminei a live ontem, foi a primeira coisa que eu fiz aqui na sala da minha casa, dobrei meu joelho e pedir, Senhor, me ajuda a continuar, Senhor, a buscar a tua direção para a minha vida e para a minha história. Querido, há algo sobrenatural da parte do Senhor que vai acontecer na nossa geração, e eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Eu creio que essa porção de Deus vai te alcançar se nós desconstruirmos valores que nós tínhamos antes como sendo de grande valor. Deixe tudo aquilo esperando. Deixe os grandes ensaios esperando e vai buscar o secreto. Busque na tua vida. Quando eu for lá para reunir, deixe aquela reunião de ensaio e reúna todo mundo. Fala, vamos orar ao Senhor neste momento, e a glória de Deus vai capacitar na coreografia, vai capacitar no louvor, vai capacitar o professor, vai capacitar o pregador, vai capacitar o grupo de irmãos, vai capacitar o grupo de jovens, vai capacitar os pastores, os presbíteros, vai capacitar nos avidos, porque a glória de Deus vai estar sendo derramada na nossa vida, e ela é que vai à nossa frente. Eu preciso muito, muito, muito dessa conexão com o céu, relacionamento de consagração. Deus, o Senhor quer de nós. Eu quero que Deus continue. Quando eu elaborar o meu sermão e chegar para pregar depois dessa pandemia, que chegue lá e fale assim, joga fora isso daí. Eu quero que você compartilhe algo ao coração da tua igreja. Aleluia. Eu quero. Eu almejo isso. Queridos, que essa conexão com o céu, essa lição da história, possa marcar muito a nossa vida. Possa marcar muito a nossa história, possa marcar muito cada um de nós. Eu quero orar junto com você nesta manhã, que tem desejado muito isso para você, que tem desejado muito isso para a tua vida. Eu quero que você compartilhe sempre esta palavra com pessoas que de repente você ama, para nós prepararmos o coração da igreja brasileira para esse pós-pandemia. Porque o que Deus quer com todos nós depois desse período de pós-pandemia é um relacionamento de consagração. Consagração da igreja, consagração do seu povo, consagração dos seus filhos. Eu quero orar junto com você, que nesse instante quer viver do sobrenatural do Senhor. Querido, chega de tanta correria e nós vamos mergulhar naquilo que realmente é o mais importante. Sempre falei para o ministério de louvor aqui da nossa igreja, ministrava na coreografia, na célula de jovens, na reunião de jovens, quando ia lá até lá, eu dizia assim, a performance ela é importante, mas o que marca no coração de todo mundo é a presença de Deus no meio da performance, no momento do louvor. Façam o melhor. Falava para a pessoa da coreografia, não adianta nada vocês dançarem para vocês mesmos ou dançarem para a igreja. Vocês precisam dançar para o Senhor. Porque quando vocês dançarem para o Senhor, o coração de todos serão abençoados. Quando vocês cantarem para o Senhor, com certeza vocês estarão cantando para Deus e o coração da igreja vai ser ricamente abençoado. Quero orar junto com você aqui nesta manhã. Quero orar junto com você para que você seja ricamente abençoado, ricamente fortalecido. Aonde você estiver aí, vamos aprender como Jeú. Mais uma vez, ele entra um homem simples e sai daquele quarto secreto como o rei de Israel. Ele entra com um homem cheio de medo e sai de lá como sendo a solução. Ia ser ele que ia destruir a rainha do céu. Ele que ia destruir aquele principado. Ele entra lá um homem simples, ele sai de lá um homem poderoso. Ele entra lá um homem natural, ele sai de lá um homem sobrenatural. Ele sai de lá sem nada, e ele sai de lá com a unção derramada sobre a cabeça. E quando ele sai de lá, os homens perguntam, o que é que foi que aconteceu lá? O que é que tinha?
que aconteceu? Vai tudo bem? E ele falou, vai tudo bem. E aí perguntaram para ele, o que esse louco veio para fazer a ti? E ele falou, esse louco veio me trazer uma mensagem da parte de Deus. Aleluia. O que ele fez para você? Ele disse, ele derramou óleo sobre a minha cabeça e disse, assim diz o Senhor, te farei rei sobre o meu povo. Aleluia. E todos naquela hora olham para ele, tiram seu manto e declaram, Jeú é rei, Jeú é rei. Em alguns minutos, a vida daquele homem foi transformada. Transformada. Aonde? No quarto secreto. O quarto secreto vai mudar a nossa história. O quarto secreto vai mudar a nossa vida. O quarto secreto vai mudar a história da sua família. O quarto secreto vai mudar o nosso futuro. No quarto secreto nós vamos receber a unção de Deus. É no quarto secreto. Vai, fecha o teu quarto. Fala com teu Deus em secreto, porque o teu Deus que te vê em secreto te recompensará. Uma nação sacerdotal, um povo santo, adquirido. Recebe essa palavra no teu espírito e nós vamos orar nesse instante. Oh Senhor, aleluia. Oh, aleluia. Amachola, manemas. Aleluia. Oh, aleluia! Senhor, eu quero orar junto com os meus irmãos neste momento. Para, querido, o que você está fazendo. Para com essa correria, para com essa preocupação. Esse é o momento de oração. Senhor, nós queremos, Senhor, estar conectados com o céu. Não queremos apenas, Senhor, a performance, nós queremos a unção. Senhor, mais do que apresentar bem, nós queremos a unção. Mais do que um português perfeito e bem colocado, Senhor, nós queremos a unção. Espírito Santo, unge-nos nesse momento. E a todos os meus irmãos que inicialmente vão separar um momento para o quarto secreto. Para muitos que vão sair dos holofotes, buscar o quarto secreto. Ajuda-nos, Senhor. Leva-nos. Vai, Senhor, conosco. Vai com os meus irmãos. Vai com o teu povo e vai com a tua igreja. Em nome de Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor, a aprender com as pandemias passadas. Nos ajuda, Senhor, a aprendermos com a história. Nos ajuda, Senhor, a sermos uma igreja reformista e reformada para este momento que vem agora. Prepara o nosso coração, toca os nossos ouvidos, prepara a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, prepara, Senhor, caprichosamente o nosso interior, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, recebe essa direção e essa orientação do Senhor para a tua vida. Vamos eliminar as correrias da nossa vida. E vamos para aquilo que é importante. Para aquilo que é importante. Porque aquilo que é importante vai fazer completa diferença na nossa vida. Vamos separar um tempo de qualidade na nossa agenda para nós meditarmos naquilo que é um tempo de consagração e de entrega. Que Deus abençoe demais a tua vida. Se você perceber que em algum momento você está correndo demais para alguma coisa e não está separando tempo, para aí, vou lá. Semana que vem eu vou falar com você o que eu tenho aprendido na pandemia como pastor. E que essa pandemia tem me mostrado que as minhas preocupações não estavam tendo resultado nenhum. E eu tenho certeza que você vai ser abençoado com os meus erros, porque eu tenho certeza que você tem os seus também. Mas recebe essa palavra hoje no teu espírito. Palavra de consagração,
palavra de entrega, relacionamento de consagração. Deus está querendo restaurar tudo isso. Amém, queridos? Recebe essa palavra no teu encontro. Compartilhe a informação que eu recebi do pastor Eduardo ontem, pensando no que eu falaria, e eu glorifiquei a Deus, porque Deus estava cuidando de nós, e era muito importante que você recebesse isso. Se você quer receber, eu posso mandar para você, isso tem aqui no Word, eu mando para você também, e aprenda com tudo isso também, e aprenda com a história na vida do homem Jeú, para a nossa vida. Deus abençoe demais a sua jornada, Deus abençoe demais a sua caminhada, conectados com o céu. Vamos lá, buscar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Deus te abençoe, Deus abençoe demais a tua vida, Deus te fortaleça. Beijo no teu coração, desde já um ótimo final de semana, desde já uma ótima presença de Deus, desde já que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo possa te fortalecer em nome de Jesus. Um forte abraço, dizendo em todo tempo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, com ele também nos dará todas as coisas. Um forte abraço, beijo no teu coração, beijo para você de perto, beijo para você de longe.